Bom dia, pessoal. Bom dia, Bom Sérgio. dia, Marcos. Bom dia, tudo bem? Tudo? Vamos nessa. Beleza. Bom dia. Bom, são exatamente 6 horas e, como de praxe, a gente inicia a nossa reunião pontualmente. Hoje é terça-feira, 5 de julho de 2022, e a gente vai dar continuidade ao programa de capacitação complementar em endoscopia avançada da via biliar e pancreática. E a doutora Jennifer vai falar hoje sobre um tema que tem sido bem abordado, né, pela ecoendoscopia, que é a pancreatite autoimune, principalmente para tentar fazer o diagnóstico, apesar de ser um diagnóstico que pode ser clínico completamente, né, mas para fazer o diagnóstico através da punção aspirativa com agulha fina e também com agulha para aquisição tecidual. E esse é um trabalho que vai mostrar realmente qual é que é o papel, né, dessa técnica no diagnóstico. Então, por favor, Jennifer, fique à vontade para fazer a sua apresentação. Muito obrigada, bom dia a todos. Então, esse estudo, ele vai falar sobre o papel das punções ecoguiadas, né? E... Cadê? Aqui, consegui. Então, falando a respeito das pancreatites autoimunes. Elas abrangem, na verdade, o termo, ela unifica duas doenças de histologias distintas, mas que têm imagens semelhantes, tanto radiológicas. E tem algumas diferenças na histologia que vão mostrar pra gente, mas imagens semelhantes na radiologia e até no quadro clínico. São, então, doenças fibroinflamatórias da glândula pancreática, ocasionadas por um mecanismo autoimune. Então, a tipo 1, pancreatite autoimune tipo 1, ela está relacionada ao aumento da imunoglobulina IgG4. Ela pode também acometer outros órgãos e ela advém com aumentos de níveis séricos de IgG4 também. Na histologia, quando você tem uma punção pancreática ou mesmo biópsia, os achados típicos radiológicos da pancreatite autoimune tipo 1, você tem mais de 10 células IgG4 por campo de maior aumento, pode ter flebite obliterante, por células inflamatórias, presença de fibrose estoriforme e infiltrado linfoplasmático periductal. Quando a gente apresenta pelo Consenso Internacional de Critério Diagnóstico, ICD-10, quando você apresenta mais de 3 fatores, você tem o nível 1 de critério diagnóstico, ou seja, ele é definitivo. E quando você apresenta dois critérios, você teria o nível 2, que é sugestivo histologicamente para a confirmação da doença, que não confirmaria a doença. Mas ele traz aqui essas laminação de biópsias por punção para ecoguiada de aquisição tecidual, né? Aqui a gente consegue ver proliferação exuberante dos fibroblastos e tecidos inflamatórios, que estão substituindo o tecido normal exócrino da glândula. E aqui no maior aumento, é possível ver uma fibrose estoriforme com, com fibroblastos fusiformes e citoplasma alongados. E também é possível ver apenas duas glândulas, né? Dois pequenos ductos intracinários, que seria algo vestigial da glândula que um dia estava aqui. Aqui é possível ver a flebite obliterante, ela é melhor vista pela coloração Van Jayson, que consegue ela ver as fibras elásticas, né, dos vasos que circundam o lumen vascular, e é possível ver que ele está obliterado com tecido fibroinflamatório. E aqui a gente consegue ver uma coloração para IgG4, vendo as células positivas, né, que são os pontinhos mais enegrecidos. Isso daqui é. E aqui
tecido conectivo ao redor e aqui um vestígio de ducto residual. Essa daqui é a imagem clássica da pancreatite autoimune tipo 1. Já a pancreatite autoimune tipo 2, ela geralmente pode ter relação com a retocolite ulcerativa. Ela acomete apenas o tecido pancreático, né? Ela causa esse processo inflamatório. E na histologia, apresenta lesões epiteliais granulocíticas e podendo ter inflamação acinar ou não. Isso seria o nível 1, que é o diagnóstico definitivo pela ICDC, ou o infiltrado neutrofílico lobular inespecífico, que seria o nível 2, que seria a suspeita histológica para pancreatite autoimune tipo 2. Então, aqui, né, essas imagens elas estão mostrando na magnificação o infiltrado linfoplasmocitário e neutrófilos infiltrando o epitélio do ducto pancreático. Eu queria depois a ajuda do Dr. Filadelfo, mas eu acho que deve ser por aqui. E formando, então, né, essas lesões epiteliais granulocíticas. Aqui também, mostrando a mesma lesão granulocítica. E uma coisa importante é que na coloração para IgG4, você não tem evidência de células positivas para IgG4, que é o diagnóstico diferencial entre as duas. As duas, tanto a tipo 1 quanto a tipo 2, elas podem se apresentar de formas difusas ou nodulares. A forma típica seria a difusa. Ela tem um aumento de todo o tecido pancreático, hiporrealce nas fases arteriais iniciais nos exames de imagem e um hiperrealce discreto nas fases tardias. Ela também pode apresentar uma cápsula de hiporrealce na fase arterial e compressão do ducto pancreático. Geralmente são compressões mais longas, com pelo menos 1/3 do ducto comprimido, com leve ou sem nenhuma dilatação a montante. Esse é o quadro clássico do acometimento numa pancreatite autoimune, que você pode ter até a confirmação pela imagem. Agora, quando ela apresenta a forma nodular, que é o problema, né? É aproximadamente, e é em torno de 50% a 60% dos casos, essas imagens nodulares, elas frequentemente têm dilatação de ducto pancreático e obstrução do colédoco distal, e ela pode ser muito confundida com adenocarcinoma. Então, aqui é muito importante a biópsia para fazer o diagnóstico diferencial, já que os tratamentos vão ser completamente diferentes. E a biópsia por aquisição tecidual tem sido o padrão ouro atualmente. Então, o objetivo desse estudo foi revisar a literatura no papel das biópsias ecoguiadas, tanto por agulha fina quanto a aquisição tecidual, nesses pacientes com pancreatite autoimune, e avaliar taxas de diagnósticos e o melhor local, a melhor indicação para cada uma delas. Então, quando no uso da FNA, que é a agulha de aspiração, agulha fina, em 2011 fez uma série retrospectiva com 85 pacientes com massas pancreáticas maiores que 2 centímetros, onde foram utilizados agulhas FNAs para punção de 22 Gauss. A ideia aqui era diferenciar o câncer pancreático dos casos de pancreatite autoimune nodulares. Para o câncer pancreático, ele encontrou uma sensibilidade de 92,2%, né, de 64 pacientes com adenocarcinoma. E dos pacientes com alta suspeita e depois confirmação da pancreatite autoimune, que foram 21 casos, a amostra foi adequada, ou seja, tinha material, mas não foi feito nenhum diagnóstico de adenocarcinoma errado nessas amostras, mas também não foi encontrado nenhum critério histológico, nem nível 1, nem nível 2 nas amostras observadas.
O diagnóstico desses casos foi baseado na imagem e no envolvimento de outros órgãos e presença de GG4 sérica e realização de teste terapêutico. Ou seja, aqui foi visto até os especialistas advogam que a FNE, então, ela serve mais para descartar a malignidade e não necessariamente para conseguir fazer o diagnóstico da pancreatite autoimune. E agora, sobre o uso da FNA nas pancreatites difusas, Cano, em 2012, fez um estudo multicêntrico prospectivo, envolveu 78 pacientes com suspeita de pancreatite autoimune, que tinham diagnósticos por aumento de IgG sérica e ou radiológico. Foi encontrado uma confirmação de diagnóstico, né? Nível histológico tipo 1 em 41% da amostra e nível 2 em 17%, evidenciando um nível baixo para diagnóstico definitivo. Morishima, em 2016, também realizou um estudo multicêntrico prospectivo, envolveu 50 pacientes com suspeitas de pancreatite autoimune. 54 já tinham um diagnóstico definitivo, né, baseado nos outros critérios, radiológicos, sorológicos e quadro clínico. Nenhum foi confirmado pela histologia e 68% tiveram características típicas, porém não levavam à confirmação histológica do caso. E nesse grupo foi visto 3 pacientes que apresentaram um nível 1 para o tipo 2 só. Esses nível 1 de 0 e nível 2, 68%, seria para o tipo 1, que é o mais frequente. O tipo 2 é muito mais raro na população ocidental e tem poucos estudos a respeito. O Cal, também em 2018, realizou um estudo single center e prospectivo, envolvendo 27 pacientes com imagem radiológica suspeita, e foi encontrado para o tipo 1 um nível, com critérios histológicos confirmatórios em 19% dos pacientes e suspeitos em 44%. 6% apresentaram critério histológico nível 2 no diagnóstico para pancreatite autoimune tipo 2 e nenhum apresentou para critério histológico nível 1. A gente vê então aqui, esse aqui é uma tabela que casos encontrados, a gente vê uma baixíssima sensibilidade para o diagnóstico histológico, né, quando a gente utiliza a agulha de punção, agulha fina de punção. O IMAI não encontrou nenhum, né, desses 21 pacientes, Ishikawa de 47, confirmatório mesmo, apenas 19% dos casos, Cano com uma amostra de 25, 56% dos casos, foi a maior. Depois, um outro trabalho que ele realizou com uma maior casuística, caiu para 41%, né, a confirmação. Morishima também não encontrou nenhum caso confirmatório, tipo 1, e Cal, com 27 casos, só 19%, né? Então, a gente vê taxas muito baixas de diagnóstico, realmente corroborando com a ideia de ser usado apenas no diagnóstico diferencial do adenocarcinoma. Aí, falando sobre as agulhas mais novas, né, que foram inventadas depois, as agulhas mais grossas com possibilidade de aquisição tecidual. Na verdade, não mais grossas, mas com, é, com a agulha mesmo, né, de formatos distintos que promove essa melhor aquisição do tecido sem distorção e pode facilitar na avaliação histológica, não só citológica. Então, Levy, em 2005, ele fez o primeiro estudo na literatura sobre o uso, né, da aquisição tecidual na pancreatite autoimune. Foram 3 casos de icterícia obstrutiva suspeitos e ele utilizou uma agulha, foi a primeira inventada, que era a True Cut Biopsy. 2 tiveram diagnóstico confirmatório da pancreatite autoimune, uma evidenciou inflamação crônica. Em Mizuno, em 2009, ele fez um estudo envolvendo
a amostra era pequena, né? Um N de 14 pacientes com suspeita para pancreatite autoimune. E nessa amostra ele envolveu pacientes, biópsias utilizando a agulha FNA e FNB, de aquisição tecidual. E foi visto 37% de diagnóstico histológico confirmatório com o uso da FNA e 100% da FNB. Apesar da amostra ser pequena, a gente já vê uma tendência a melhores diagnósticos com a punção de aquisição tecidual. No entanto, essas agulhas elas não estão mais disponíveis devido, segundo cita o artigo, a uma dificuldade no manuseio das mesmas. E novas opções foram criadas e até melhores para realização dessas biópsias, né? Kurita, em 2020, ele realizou um estudo prospectivo randomizado multicêntrico que envolveu 101 pacientes suspeitos de pancreatite autoimune tipo 1. Esse aqui é o maior dos realizados e ele mostrou, né? Ele trouxe 2 tipos de agulha de punção com aquisição tecidual. A Franzen-like, que seria essa daqui, né? Que é a formato de coroa, pelo que eu entendi. E a de 20 gauge seria a Forward Cutting Bevel, que é essa daqui. Sem tecido, não foi encontrado tecido para análise. 12% na tipo coroa e 25% na de corte, a biselada de lateral. Não teve teve critério histológico nível 1, 56% nessa agulha de 22 graus de Franzen-like e 26% na Ford Cutting Bevel Needle. Ou seja, mesmo nas agulhas FMB foi visto uma diferença estatística importante, né, nos achados, dependendo do tipo de agulha que você utiliza nesse tipo de doença, que seria na suspeita de pancreatite autoimune. A sensibilidade, então, encontrada foi de 78% versus 45%, mostrando que essa agulha Forward Cutting Bevel Needle, ela tem mais, ela se aproxima mais dos achados encontrados das agulhas FNA do que das de aquisição tecidual, como a tipo coroa. Ishikawa realizou um estudo prospectivo multicêntrico, envolveu 56 pacientes com suspeita de pancreatite autoimune e utilizou as agulhas Franzen like needle, ou like crown, né? Teve um nível 1 em 58% e um nível 2 em 93%, ou seja, suspeita muito alta, né? A gente vê resultados muito melhores aqui comparados com as agulhas FNA. E um achado interessante que ele teve é que quando o core era maior do que 10 milímetros, o nível 1 ou 2 subia para 100%. Quando você encontraria, né, ou nível 1 ou nível 2, que seria critério histológico confirmatório ou suspeito, de 100%. E nas amostras, né, que são suspeitas já por outros meios de pancreatite autoimune. E se fosse maiores que 20 milímetros, a presença de nível 1, que seja confirmatório para histologicamente, critérios histológicos confirmatórios, subia para 86%, mostrando que o tecido, a quantidade de tecido do fragmento é muito importante para o diagnóstico histológico definitivo. O Pong, em 2020, ele realizou um estudo retrospectivo envolvendo 24 pacientes com diagnóstico também definitivo de pancreatite autoimune. Ele utilizou a Reverse Bevel Needle, que seria essa daqui, e não obteve, em 6 casos, não obteve nenhuma amostra histológica. E quando utilizou a Fork Tip, que foram em 18 casos, teve diagnóstico confirmatório em 72% e o nível suspeito, né, de nível 2, 7%, e 22% da amostra também não foi diagnosticado por falta de material. Então, aqui é um resumo desses estudos sobre a punção com aquisição tecidual, e a gente tem resultados um pouco mais favoráveis, né, com a agulha
FMB, e principalmente nas tipo fork type e na Franzen, do que as de biseladas lateralmente. Desculpa. E sobre as pancreatites autoimunes tipo 2, como eu já comentei superficialmente anteriormente, pouquíssimos estudos a respeito. Não tem nenhum estudo somente sobre tipo 2, já que é uma doença muito mais rara e acaba tendo pouquíssimos casos, não tem muita literatura a respeito. O que a gente encontra não são estudos específicos, mas achados dentro desses outros estudos que envolveu mais casos de pancreatite autoimune tipo 1. Então, o cano, né, e são resultados um pouco, um achou mais tipo, usando as agulhas FNA, né, de três, quatro, cinco, tivemos 5 casos, com três deles evidenciaram nível 1, né, diagnóstico confirmatório, e, e 2 deles suspeitos para pancreatite autoimune tipo 2. E nos casos de uso de agulha com aquisição tecidual, foram 3 casos. Um deles mostrou o diagnóstico definitivo e 3 deles somente suspeito, né, com infiltrado granulocítico. Isso eu acho que ainda não tem como a gente dizer muita coisa a respeito, é muito pouco estudo, né, e não chegaria a ter um valor sobre isso, precisaria de mais estudos a respeito para a gente poder chegar a alguma conclusão. Sobre as taxas de complicação, foram evidenciadas todos esses artigos baixas taxas de eventos adversos, né? Chicau, ele relatou 2 casos, foi 3,6% da amostra de dor abdominal, sendo um deles apenas que necessitou de 1 dia de internação hospitalar. E Curita evidenciou um caso de pancreatite aguda e um de sangramento autolimitado. Dos highlights desse estudo, então, resumindo, a punção FNA, ela é indicada para excluir, ela poderia ser indicada, então, para excluir as neoplasias, né, mas não para realizar o diagnóstico definitivo histológico das pancreatites autoimunes. As agulhas de aquisição tecidual parecem ser mais acuradas para o diagnóstico da pancreatite autoimune, e e elas devem ser a primeira escolha na hora da realização da econdoscopia e quando possível, né? Quando você estiver no serviço. As agulhas tipo Franzen e Fork são superiores do que as fenestradas laterais e devem ser a preferência, quando também disponível no serviço. A aspiração de fragmentos maiores que 10 milímetros ela pode aumentar a acurácia do diagnóstico de pancreatite autoimune. E a biópsia ela não vai ser recomendada se o diagnóstico definitivo já tiver sido obtido por imagem e sorologia, visto que já é possível a realização do diagnóstico por esses critérios clínicos e radiológicos, não sendo indicada sempre a realização da biópsia, já que a taxa também não é 100%, né? E futuros estudos prospectivos multicêntricos são necessários para avaliar a acurácia da FMB nos pacientes com pancreatite autoimune atípica. São as nodulares. Bom, é isso. Desculpa aí, alguma coisa? Perfeito. Perfeito. Eu acho que esse é um trabalho de revisão muito bem feito, né? Do diagnóstico da pancreatite autoimune, e a gente percebe, né, que existe uma função também para biópsia com agulha fina do tipo 22 Gauges, que seria, entre aspas, a exclusão do diagnóstico de adenocarcinoma, né? Isso é uma coisa discutível que a gente pode começar a discutir agora, mas eu gostaria de inicialmente chamar aqui o Filadélfio, né, para ele fazer alguns comentários, né, a respeito. Você podia mostrar as imagens, né, do diagnóstico. Nós mesmos já tivemos alguns casos de pancreatite autoimune e com agulha de 22 Gauges, mostrando que realmente você consegue fazer o diagnóstico da pancreatite autoimune com esse tipo de agulha, né?
que não só tenha que ser necessário a realização ou em curso de uma agulha de aquisição tecidual. E eu queria também que ele comentasse a respeito dos novos parâmetros, né, para que você faça esse diagnóstico. Então, Filadelfo, bom dia, obrigado pela sua participação. Gostaria de saber o que é que você pensa a respeito disso, sobre a agulha de biópsia convencional versus a agulha para aquisição tecidual. Bom dia. Primeiro, a impressão que eu tenho é que quando eles falam do FNA, eles sempre tratam de um espécime citológico, é a impressão. Como a gente sempre tratou, mesmo FNA com microhistologia, a gente só tem mais, vamos lá, exagerando um pouco, mas praticamente a gente só tem mais conforto com FNB, mas a gente não deixou de fazer diagnóstico em nenhum momento. Acho que a coisa mais importante para mim é imaginar que isso sempre é multidisciplinar, sabe? Então, assim, é muito legal a gente falar, olha, aqui tem mais critério histológico, mas é a mesma coisa que, precisa contar eosinófilo para ver se é esofagite eosinofílica. Não, você precisa ter o quadro clínico, histológico, endoscópico e a morfologia histológica é muito mais importante do que contar eosinófilo, né? Então, só fazendo uma comparação grosseira. Então, não é porque eu só achei a flebite, que, mas você tem todos os demais critérios que a gente vai deixar de enquadrar o paciente, fazer um teste terapêutico e acompanhar o doente. Eu acho que isso é muito importante. O acompanhamento é quase sempre a maior parte das respostas, né? Então sim, às vezes, acho que não é sempre que a gente tem todos os critérios numa biópsia só, mas isso acho que não é impeditivo, principalmente se a equipe estiver unida e fazendo a composição do quadro, né? Agora, o que eu acho muito importante nesse estudo é você diferenciar o adenocarcinoma. Eu acho que, eu estou tentando lembrar, mas acho que eu tive uma biópsia só que veio para eu dizer assim se era pancreatite autoimune, por conta dos dados clínicos. Todos os demais eram diagnósticos diferenciais com adenocarcinoma. E, felizmente, a gente conseguiu fazer diagnóstico de pancreatite autoimune e afastar adenocarcinoma na maior parte deles. E eu tenho um falso negativo no primeiro momento, que eu dei pancreatite nodular esclerosante, mas eu pedi, além de G4, etc., eu pedi o P53 e o KI67, e aí era célula isolada do adenocarcinoma no meio da fibrose, confundindo com leucócito. Então, eu tenho um falso positivo no HE que eu resolvi na imuno, né? Com KI67, índice de proliferação alto, P53 alto e todos os demais critérios para pancreatite autoimune negativos. Então eu essa é a experiência vivida. Claro que eu acho que a nossa casuística, juntando todas as equipes com quem a gente trabalha, eu acho que é inferior a 10 casos, eu acho. Quer dizer, não continua raro. A granulocítica, acho que eu vi um caso suspeito e acho que foi para teste terapêutico, eu não lembro do retorno, né? Ah, e basicamente é isso, a histologia estava boa, é uma infiltração de neutrófilo no meio do ácido e do ducto, né? Claro que você tem que compor isso. Você tem que compor isso também com os demais achados. Quer dizer, o paciente não tem uma pancreatite alcoólica associada, né? Que, claro, ele pode estar fazendo um abscesso ao lado, adjacente, e você ter essa mistura de achados, não é? Então, de novo, clínica e imagem muito, muito importante. Não pode estar isolado, né, achando que a histologia é sozinho, se cada um estiver sozinho, todos errarão, né? Essa é a minha impressão. Não sei. Essa é uma
avaliação pessoal nossa aí. Não sei se vocês têm mais alguma questão que ficou. Bom, eu queria, muito obrigado, Fila, por suas considerações. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Marcos Vinícius da Silva Ney, né, que é um amigo de longa data, também participou da formação com o professor Ligurri, né, e é um colega que espero que comece a participar com a gente. Ele é professor da da Universidade de Goiás, né? Ele mora em Goiânia e há muito tempo ele faz ecoendoscopia. Então, Marcos, seja bem-vindo. E eu começo perguntando, né, para todos, né, para o próprio Marcos, para a Raquel, para o Marcos Clarencio, para o próprio Otávio, qual que é a experiência deles em relação à pancreatite autoimune. E também, como não poderia deixar de ser, também quero ouvir o concurso da Jerusa, né? Nós temos até um caso muito bonito juntos, né, de uma pancreatite autoimune. Então, eu gostaria de ouvir o que vocês têm a dizer. Marcos, quer falar alguma coisa? O Marcos Clarencio ou o Marcos Vinícius? Alô, bom dia. Marcos Bom dia, Clarencio. Marcos. Essa é uma afecção que demonstra, mais uma vez, a necessidade, né, da ecoendoscopia, compulsão, quando existe alguma dúvida, né? E eu não, a minha casuística não é grande, talvez 3, 5 casos, não mais do que isso. E eu sempre lembro aos nossos residentes o diagnóstico diferencial. É bom sempre exercitar diante de uma situação de quadro clínico, quadro laboratorial e de imagem, exercitar o diagnóstico diferencial. Então, nessa situação, o diagnóstico diferencial é o adenocarcinoma. Lembrar também que os aspectos ecográficos podem sugerir, podem mimetizar um TNE, um tumor neuroendócrino, né? E lembrar também que um baço acessório é uma coisa também que a gente deve lembrar, né? Tem algumas características, mas entram no diagnóstico diferencial. E lembrar também até de um linfoma, quando a apresentação é mais localizada e não difusa, né? Então, o residente ele tem que fazer esse exercício, assim que, na maioria das vezes, ele vai acertar. Vai ser difícil não acertar, pode acontecer. Lembrar os diagnósticos diferenciais. Essa questão de FNA, FNB, B, enfim, hoje eu vejo, Celso, como uma questão só de custo. Se pode comprar, se a instituição pode colocar para você usar a FNB, eu não vejo razão mais de ficar usando FNA, né? Não vejo razão, né? Então, a gente já fez aí, Celso, a primeira endoscopia lá no Mater Dei, né? E eu usei a agulha que você utiliza, né? A gente já teve o primeiro também diagnóstico microhistológico, né? E foi muito bom, né? E eu vejo a questão só de custo. Se pode comprar, não compre mais FNA, né? Mas nessa situação, o residente deve exercitar esses diagnósticos diferenciais. Eu me lembro um caso que nós tínhamos aqui, o Celso, que a gente achou, o Celso achou que era TNE e era pancreatite autoimune. Eu acho que se a gente pensar no diagnóstico diferencial, os nossos erros eles diminuem muito, né? E parabéns aí à residente e à Gênesis pela apresentação. Eu acho que era isso. Muito obrigado. Raquel, queria saber se você tem algum comentário. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Eu achei Bom esse dia. trabalho bem interessante, mostrando o aspecto técnico da obtenção de biópsia, mas eu queria comentar um pouquinho sobre a parte clínica, que já foi citado tanto pela Jennifer quanto pelo Filadélfia, que é uma situação rara no nosso país e em todo o mundo.
A Ásia tem uma experiência muito maior do que todos, mas mesmo assim é uma doença rara. Porém, quando a gente se depara frente a um caso desses, muitas dúvidas ocorrem, em especial quando há uma massa em cabeça pancreática predominando. Nessa situação, sem dúvida, a biópsia nos auxilia muito para diferenciar com neoplasia. A faixa etária, a apresentação clínica é muito semelhante em muitos casos. Então, a diferenciação é difícil. Lembrando que dosagem de IgG4 sérica está presente somente na metade dos casos. Metade dos casos não vão ter elevação da IgG4 sérica, então não vai nos ajudar. Em muitos casos, não tem também envolvimento de outro órgão, ou terão em outro momento, posteriormente ao diagnóstico da pancreatite. Então, tem que ficar atento que nessas situações, sem dúvida, a biópsia é fundamental. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção é na diferenciação do tipo 1 para o tipo 2, que vem ganhando um espaço, em especial porque há diferença na incidência de recidiva. A tipo 1 é muito frequente recidiva depois do tratamento inicial, já no tipo 2 é muito rara. Então, a possibilidade da diferenciação de tipo 1 para tipo 2 iria auxiliar na decisão de se manter ou não tratamento a longo prazo, que é uma das grandes dúvidas no manejo da pancreatite autoimune. Nós sabemos do tratamento na fase aguda, do diagnóstico com corticoide em geral, mas se vamos ou não manter a longo prazo, por 3 anos, alguma medicação, é que fica a dúvida. Tá? Então, a diferenciação entre tipo 1 e tipo 2 seria útil. É bem verdade que é uma doença rara. Aqui no nosso serviço, juntando com a minha experiência privada, eu acho que nós chegamos a 10 casos, o que é até um número grande, porque a gente juntou de vários serviços. Porque no Brasil inteiro, inclusive falando com o professor Galvão, do Rio de Janeiro, que talvez tenha uma das grandes experiências, ele junta os 11 pacientes também. Então, a experiência nacional é muito pequena. Era isso, Celso, os meus comentários. Perfeito, Raquel, muito obrigado pelos seus comentários. Eu queria também da Jerusa, né? A Jerusa, a gente tem um caso interessante, né? E eu queria saber um pouquinho mais dela, o que ela pensa, como ela tem acompanhado, porque eu sei que já faz muito tempo. Jerusa, você está escutando a gente aí? Acho que a Jerusa... tá aí, tá. Eu estava tentando ativar o microfone. Bom dia. Tá me ouvindo, Bom Celso? dia. Estamos te ouvindo. Primeiro, parabéns, Jennifer, pela apresentação. Na verdade, a gente fez esse diagnóstico faz mais ou menos uns 9, 10 anos. Eu até apresentei esse caso aqui. É o tempo que o paciente tem de acompanhamento. E eu tenho um paciente com o diagnóstico também pelo fila de granulocítica, que respondeu a teste terapêutico. Na verdade, ela cabe bem. É uma mulher jovem, com IgG4 negativo, que fecha o quadro de tipo 2 praticamente, e que fez esse diagnóstico e fizemos por biópsia também, fizemos esse teste terapêutico. Então, esse caso maior, né, esse caso de maior tempo de evolução, é como a doutora Raquel fala, e o doutor Marcos, a gente tem que pensar, porque isso faz 9 anos e realmente o paciente tinha elevações muito uma evolução tipo massa na cabeça do pâncreas, com evolução de CA19-9. Então, assim, era um paciente taxado como praticamente o câncer de pâncreas. E era idoso e homem, né? E fez muita diferença na vida dele. A insistência que eu fiz dele ir para São Paulo, na verdade, eu nem pensava em fazer ecoendoscopia e fazer o diagnóstico com o Dr. Celso. Na minha visão, realmente, a diferença maior está na análise microhistológica, porque a gente... E não na agulha ser utilizada, apesar da gente hoje ter maior material e contar com isso, assim, que nem o doutor Fila falou.
porque há 9 anos esse paciente teve um diagnóstico com todos os critérios com a biópsia que o Dr. Celso fez com a FNA agulha 22 gauges. Então, assim, eu acho que é a experiência do avaliador, experiência do patologista, porque a gente trabalha com o Dr. Fila e ele é um patologista clínico, né? Então, isso realmente dá muita facilidade para poder a gente discutir um caso. Assim, ele realmente vê o caso como um todo, não é só a lâmina que está na frente. Então, fica mais confortável de fazer a avaliação. Assim como a outra paciente não fechou todos os critérios, mas a gente fez o teste terapêutico, ela respondeu, e essa paciente só fez o tratamento agudo, ela não fez o tratamento prolongado. O paciente tipo 1 que eu tive, ele fez tratamento prolongado por 5 anos com corticóide, azatioprina, teve recidiva, e ele está em remissão há 5 anos. Então, é isso. Perfeito, muito obrigado, Jerusa, por seus comentários. Eu queria ouvir também a opinião, né, do Dr. Marcos Vinícius aqui, da experiência dele, qual é a experiência que ele tem com o diagnóstico. Marcos, não sei se você está nos ouvindo, se você consegue desbloquear o seu microfone. Bom dia. Eu acho que ele não está conseguindo desbloquear o telefone. Agora, Celso? Tá, sim. Obrigado, Marcos, por participar da reunião. Nossa, bom demais, viu, Celso? Estava precisando de umas coisas como essa. A minha experiência é muito pequena, viu? Eu, basicamente, nos casos que eu tive, foi para te fazer o diagnóstico diferencial, excluir o adenocarcinoma e, em alguns casos, mostrar que era adenocarcinoma e não a pancreatite autoimune. Mas é muito pequena a minha experiência, poucos casos, porque eu recebo esses pacientes para fazer a avaliação ectoscópica e depois devolvo ao colega e eu não tenho muito um feedback. Eu recebo pacientes de muitos estados aqui, de muitos lugares diferentes da minha região. Mas a minha experiência basicamente é isso, é de fazer um diagnóstico diferencial entre a pancreatite autoimune e o adenocarcinoma. E como tem sido, Marcos, aí com vocês, a avaliação da patologia? O que é que você tem feito? Você tem mandado mesmo para citologia? Você tem feito microhistologia? Qual que é a sua experiência? Mesmo no câncer de pâncreas, quando você pega o câncer de pâncreas, como é que você tem tratado desse material? Celso, eu me lembro muito, lá muitos anos atrás, num curso que você, um desses SBAD aí, que você foi, inclusive, o moderador da mesa, em que o histopatologista falou o seguinte, ele preferia que você mandasse o máximo de material possível, sem fazer lâmina, sem nada, aproveitar o máximo material. Eu tenho feito isso. Eu mando sempre para 2 patologistas só e eu tenho tido um resultado muito bom com isso. Eu colho o máximo de material possível e mando, e ele faz o que ele achar melhor lá, com o material que eu dou para ele, certo? Perfeito. E eu tenho tido um resultado muito bom com isso, nesses 20 e tantos endoscopias já, né? Chegando quase a 30, né? Não sei mais, nem lembro mais quanto tempo faz. 96 para cada quanto? Dá bastante tempo. Bastante tempo. Então, eu tenho feito isso, tenho os resultados, há muitos anos que eu faço isso. Eu colho o máximo material possível, Perfeito. coloco do jeito que no formol, né? Coloca no formol. No formol, e tem uma que pede no álcool 70%. Não sei por que isso. Tem uma menina nova que está fazendo aqui ela coloca algumas. Eu faço várias funções, né? Coloque algum em álcool 70%. Eu tenho feito isso e ela tem dado um diagnóstico bom para mim sobre isso. Perfeito. Agora, com autoimune, realmente tem muito pouco caso, uns 5 casos. Não, mas é uma característica. Ninguém tem muitos casos, né? Eu acho que a maioria absoluta das pessoas não chega a 10 casos. Não chega a 10 casos. Acho que se tiver, tem 7, 8. Assim, eu não me lembro da minha casuística, até posso levantar, mas acho que não passa de 10 casos. Realmente é muito pouco mesmo. Porque, primeiro, o diagnóstico é difícil, e é exatamente aquilo que mostrou o trabalho, né? A maioria absoluta são pacientes que vão para o diagnóstico diferencial, ou seja, vai para fazer o diagnóstico de câncer e o patologista
material, você tem uma pancreatite autoimune. É muito raro você identificar. Eu me lembro de apenas um caso que eu identifiquei como se fosse pancreatite autoimune e realmente era pancreatite autoimune. E foi um caso até no início, né, do uso da Procor e que deu o diagnóstico. Realmente a grande maioria mesmo é dessa forma. Eu vi que a Raquel ligou a câmera. Obrigado, Marcos, por seus comentários. Raquel, fique à vontade. O meu comentário é voltado para isso. Eu acho também que quem faz ecoendoscopia realmente vai ver os casos encaminhados por suspeita de neoplasia, uma massa. Mas existem aqueles outros casos que, como o doutor de Filadélfia falou, você faz o diagnóstico clínico e inicia tratamento. É aquele caso com um aumento difuso da glândula, onde você tem uma dosagem de GG4, comprometimento de outros órgãos, aí você fecha o diagnóstico, você não vai encaminhar para a biópsia, apesar daquele conceito de que ajudaria a definir se vai fazer tratamento, manutenção ou não. Então, isso também seleciona os pacientes que vão ir para tratamento e que acabam não fazendo ecoendoscopia. Não é, Celso? Exatamente. Não, por exemplo, o primeiro caso que a Jerusa comentou é um caso que foi emblemático para mim, porque esse paciente veio no consultório e, inclusive, ele já tinha uma indicação de uma duodenopancreatectomia por causa de uma área nodular na cabeça do pâncreas. E aí a gente pensava, né, você até me corrija, por favor, Jerusa, se eu estiver errado, e a gente pensava que era realmente uma neoplasia. E aí, quando no consultório, eu pedi para fazer uma ressonância magnética, na época, 3 Tesla. E a médica que fez, a doutora Suza, né, ela fez o diagnóstico de pancreatite autoimune. Ela falou, olha, essa glândula está totalmente aumentada de volume, não é só a cabeça do pâncreas, eu acho que realmente parece ser uma pancreatite autoimune. E aí, como o paciente já tinha, a Jerusa já tinha me mandado para a gente fazer a ecoendoscopia, eu vim em consultório, acabei fazendo a biópsia, e o Fila fez o diagnóstico de forma brilhante, né? Mas eu ainda, mesmo fazendo a endoscopia, eu imaginava que fosse um adenocarcinoma, tá? Eu tenho que ser bem honesto em relação a isso. Eu não fiz o diagnóstico de pancreatite autoimune, eu fiz o diagnóstico de câncer. E aí o Fila deu o diagnóstico de pancreatite autoimune, que veio depois a compor uma síndrome do IgG4. Veja, Celso, eu estou lembrando agora de um paciente, um senhor de 45 anos, que chegou no meu consultório pós ter feito pancreatectomia por massa em cabeça pancreática, e aí a análise mostrou que era pancreatite autoimune. Então, infelizmente, pode acontecer. E um segundo caso que veio de um hospital oncológico grande daqui de Curitiba, com o nosso ambulatório, que tinha uma massa em cabeça pancreática, que eles tudo indicava emagrecimento, juravam que era neoplasia, e fizeram a biópsia mostrou um processo inflamatório, não havia um infiltrado plasmocitário e encaminharam como se fosse pancreatite autoimune. Mas, revendo a história e tudo isso desse paciente, na verdade, ele tinha cálculo em vesícula que anteriormente. Então, esse diagnóstico ocorre até confusão com processos inflamatórios secundários, uma pancreatite aguda, né? Então, a biópsia ela é fundamental para todas as situações de massa em cabeça pancreática, e se a gente pudesse fazer nos outros, seria excelente. Né? Eu estou pensando nisso. Perfeito. Eu queria ouvir agora, por fim, os comentários, né, do Rodrigo. Se alguém tiver mais algum comentário, por favor, levante a mão, fique bem à vontade para perguntar, para fazer o seu comentário. Não precisa se acanhar em relação a isso. Se alguém tiver alguma informação para contribuir, fique bem à vontade. Eu não sei se o Otávio também quer falar alguma coisa, mas eu gostaria de ouvir os comentários também do Rodrigo. Não sei se o Rodrigo está nos escutando. Bom, perfeito. Vamos então passar. Ninguém tem mais nenhum comentário para fazer, então vamos passar então agora para o caso clínico.
Eu queria... Muito obrigado mais uma vez, Jennifer, por sua apresentação. E vamos passar agora para o quadro, para o caso clínico, que vai ser apresentado pelo Dr. Fernando. O Dr. Fernando vai nos apresentar um caso da nossa casuística. Não é um caso de pancreatite autoimune, mas é um caso interessante, né? E um caso do dia a dia que a gente tem aí para fazer o diagnóstico. Fernando, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom, como o Dr. Celso disse, é um caso que não tem a ver com pancreatite autoimune, mas vou falar sobre o pâncreas também. É um paciente que veio referido de um outro serviço, tá? Esse é um paciente que realizou uma bateria de exames, tá? É um paciente masculino de 66 anos, que a princípio ele estava com sintomas de desconforto abdominal difuso, e ele relata que teve uma perda de peso de 8 quilogramas em 6 meses, tá? Como eu disse, ele realizou uma bateria de exames em outro serviço, e entre os mais relevantes estão esses dois, né? Ele fez uma ressonância de abdômen superior, que ele descreve uma lesão no pâncreas, né? Expansiva, infiltrativa, no processo uncinado, mais especificamente, com características de neoplasia primária. Além disso, foi visto linfonodo peripancreático, tá? E esse paciente fez uma ecoendoscopia também em um outro serviço, sendo laudada com uma lesão nodular heterogênea no processo sinal do pâncreas, envolvendo parcialmente a região mesentérica, né? Que seria a artéria mesentérica, mais especificamente. Aí, nesse serviço, no segundo laudo, não conseguiram fazer a biópsia daquela lesão que foi vista, porque o colega não relata que não teve janela para realizar a tal punção, tá? Esse paciente fez uma tomografia também entre os exames de imagem que ele trouxe para a gente, que foi descrita uma densificação do plano adiposo mesentérico e uma alteração perfuncional do processo sinal do pâncreas, tá? Eles viram uma irregularidade da artéria mesentérica superior e uma falha de enchimento na via mesentérica. Eu deixei marcado aí na setinha, né, azul, para demarcar aquela região que foi vista na tomografia. Ele também fez uma angiotomografia, tá? Eu coloquei cronologicamente os exames que o paciente fez. Aí foi laudado um nódulo mal delimitado no processo sinal do pâncreas, e de tamanho 3,8 por 2,8 por 3,0 centímetros. Esse nódulo estava em íntimo contato com a terceira porção do adenal, e o mais interessante da angiotomografia é que ele relata que esse nódulo, essa lesão, envolve cerca de 180 graus da artéria mesentérica superior e menos de 180 graus da mesentérica inferior. Desculpa, tá errado aí, tá? A mesentérica superior mesmo, mas é veia e artéria que estão envolvida na lesão, tá? Aí, entre os marcadores que o paciente fez, né? Ele fez hemograma, bilirrubina, fez GGT, transaminase, tudo isso que não teve alteração nenhuma, tá? Aqui, como vocês podem ver também, os marcadores CA199, CA125 também, não chamam muito nossa atenção, tá? E ele fez aquela ressonância que eu comentei ao princípio, né? Que descreve aquela lesão no processo sinal do pâncreas, tá? E como todos já estão pensando, né? A nossa hipótese mais relevante aqui seria uma neoplasia de pâncreas, tá? Esse paciente passou no nosso serviço para realizar a ecoendoscopia e fazer uma biópsia daquela lesão, tá? Como vocês podem ver aqui, na imagem foi delimitada aquela lesão que era grande, tá? Não era pequena, tá? E o Dr. Celso conseguiu a janela para realizar a biópsia, foi realizada uma biópsia sem intercorrências, tá? Segundo as medidas do aparelho, aquele nódulo do processo uncinado era 2,8 por 3,2 centímetros, tá? E essa lesão mesmo tinha uma relação com a artéria mesentérica superior e não tinha envolvimento com o duto pancreático principal, tá?
Essa amostra foi mandada para o Dr. Fila, né, para fazer a patologia, e aqui é o resultado da Vamos deixar agora, patologia. Fernando, o doutor Fila comentar, né, a biópsia que foi feita. Eu acho que tem uma imagem bem bonita mesmo, né? Então, Fila, por favor, fica bem à vontade para fazer os comentários dessa imagem. Interessante que a princípio, quando você examinou, pareceu que o tumor era menor do que o relatado anteriormente, não é? Sim, Eu fico sempre imaginando que vocês veem que existem dois componentes aí, não é? Existe um componente ductal, tubular, bem nítido, né? E depois um componente mucinoso, fluido, com célula isolada, tanto com anaplasia, mas assim, essas bem vacuolizadas, mais clarinhas, mostram produção de muco. Então, eu não sei se é uma variação de quantidade de muco que pode dar uma impressão alterada de volume. Não sei o que vocês acham. Agora, é interessante perceber esses dois componentes, não é? De célula ductal, de repente como se ele desdiferenciasse, fica uma produção de muco acentuada e com célula anaplásica pouco coisa, elas vão mais ou menos formando um lago mucinoso, né? Ô, Fila, me fala uma coisa. Você acha que pelo fato de você ter encontrado mucina, você acha que pode ser um carcinoma, um adenocarcinoma derivado de um IPMN, por exemplo? Porque a gente não encontrou nenhuma lesão cística, absolutamente nada. Não encontramos nem mesmo dilatação do próprio colédoco. É óbvio que esse tumor estava localizado no processo uncinado do pâncreas. Então, você acha que tem alguma... Pode ser? Assim, a tua pergunta é interessante e, claro, novamente precisaria ter os demais elementos, não é? Você precisaria ver algum componente cístico estruturado e eu também. Mas aqui eu acho que é uma variante do ductal mesmo, né? Claro que nos livros, a maior parte dos ductais produtores de muco, o pessoal refere como uma variante intestinal, que não é exclusividade do intestinal fazer muco, não é? Esse componente tubular que nós vemos aqui é de padrão bílio-pancreático mesmo, né? Então eu acho que é uma desdiferenciação dele mesmo, produzindo mais muco. Sei, estou estranhando também os testes do CA199 ter sido normal, mas nitidamente eu acho que é uma variante do adenocarcinoma ductal mesmo, isso daqui. Bom, em relação ao seu comentário, Fila, do CA199 ser normal, eu vou te dizer uma coisa. Para mim, não me espanta mais. Eu já vi muitos e muitos casos, mas muitos. Já Não dá perdi para. incontáveis casos que tem nódulo, que o CA199 é normal, que o CEA é normal, e você faz a biópsia e vem um carcinoma. E, assim, não tenho dados perfeitamente catalogados a respeito disso, mas realmente é uma coisa que chama bastante atenção. Mas a tua vivência está mostrando que não é para colocar todas as fichas. Ah, não, não é para colocar nenhuma ficha. Absolutamente nenhuma. Assim, quando eu vejo muito a imagem hoje, sabe? Eu acho que a imagem é realmente muito importante e eu acho que como nesse caso, esse paciente, pela imagem, ele tinha uma lesão. E o que mais me chamou a atenção foi que o colega que fez a ecoendoscopia não conseguiu janela, né? E aí é uma lesão que realmente está num posicionamento um pouco mais difícil, onde você precisa retificar o equipamento, porque você vai encontrar essa lesão no processo uncinado do pâncreas, mas realmente foi tranquilo fazer a biópsia sem maiores problemas. Que bom. Muito bem. Obrigado, Fila, pelos comentários. Eu queria ouvir os comentários também. Bom, pode continuar, Fernando, depois a gente discute no final o caso por completo.
Era esse o fim, doutor César. Perfeito. Então eu queria agora saber a opinião da Raquel, do Marcos Vinícius e também, por fim, do Rodrigo. Não sei se ele está nos escutando, né? Eu queria saber a opinião também do Rodrigo Surjan, o que que ele faria com esse paciente, né? Porque a gente sabe que esse paciente já está se enquadrando num adenocarcinoma ductal borderline, né? Então, eu queria saber qual que seria a conduta dele também em relação a isso. Por favor, fiquem bem à vontade. Marcos, Raquel, Marcos Vinícius. O Celso, Pode apenas falar, para chamar, Marcos. apenas para chamar a atenção dos residentes na JOP, esse é uma traiçoeiro, né? Porque ficou nessa região na cabeça, processo de nato, acontece com distinção e diferença, a gente chama logo a atenção para a gente investigar, né? Você vê que os sintomas não foram muito gritantes, né? Uma das características do processo de nato, ele cresce para baixo, se distanciando um pouquinho da via biliar. Marcos, a gente está te ouvindo muito mal. Melhorou? Melhorou? Um pouquinho, um pouquinho. É que está falhando. Acho que você deve estar em movimento. Eu já estou aqui na paralela, indo para o trabalho, mas olhe bem, principalmente para os residentes, né, os mais jovens, esse é um tumor muito traiçoeiro, né? Habitualmente ele não vem com quadros coletados, né? Você tem que ficar atento, né? Ele cresce para baixo, né? Tem que ficar atento a esse diagnóstico diferencial e né, insistir na possibilidade de tumor, né? E isso que você comentou também, do ponto de vista da técnica, né? Você tem que fazer uma observação, uma visualização e uma punção com o aparelho bem retificado aí na segunda porção do adenal, né? Isso também é uma sugestão, é uma vivência do Celso tem muito mais que eu, e que talvez o colega teve essa dificuldade por causa de retificar bem o aparelho na segunda porção. E mais uma vez a função definindo a vida do paciente. Perfeito. Obrigado, Marcos. Eu queria saber se o Marcos Vinícius tem algum comentário para fazer a respeito do caso, se ele tem alguma pergunta. Não, Celso, está muito bem explicado. É isso mesmo, as lesões no processo ulcinado, é a segunda porção do adenal, aparelho certificado, e a gente não tem muita dificuldade com achar a janela nesses casos, não. Esse paciente aí, devido ao envolvimento que ele tem de 180, não me lembro bem, de 180%, no 180 graus, 180 graus. No meu entender, os cirurgiões não gostam de operar muito isso aí, não, viu? Eles não gostam, não. Pelo menos na nossa região, eles não gostam de fazer aquelas ressecções, aquelas anastomoses de artéria mesentérica. Isso aí é um tratamento que eles fazem quimioterapia e manda para frente. E outra coisa também que você falou interessante em relação ao CA19-9 e o CEA. Eu também não tenho mais não fico com prurido quando vejo o paciente com a imagem endoscópica muito sugestiva de um adenocarcinoma e com os marcadores tumorais normais. Eu faço a biópsia do mesmo jeito, também tem, como você, tem tido muitos casos em que os marcadores tumorais são normais e vem um diagnóstico de adenocarcinoma. Perfeito, muito obrigado, Marcos. Raquel, Rodrigo. Bom, Raquel? Celso, o meu comentário também em relação ao CA19.9 é que a gente sempre solicita, mas é isso mesmo. Ficamos numa dúvida danada, até quando ele vem positivo, o paciente está ictérico, aí fica aquela explicação, é pela icterícia, que está muito elevada. Então, apesar de nós sempre pedirmos esse marcador, está nos guidelines, muitas vezes gera uma confusão e não ajuda em nada, é como você falou. E talvez os cirurgiões tenham um uso maior para depois da cirurgia acompanhar a redução quando ele está elevado, não é? E quero saber até do Rodrigo se ele usa nesse sentido o CA19.9.
Perfeito. Rodrigo, Bom dia, gente. Bom dia a todos. estamos aqui ávidos por seus comentários. Pô. Não, tocou num tema que eu curto, peraí. Se vocês me permitirem, eu vou fazer uma breve introdução, porque eu fui estudar esse negócio do CA199, então... esse é um antígeno carboidrato, né? Ele é um açúcar, na verdade. Ele foi descoberto por um cara chamado Koprowski, que era um polonês que migrou para os Estados Unidos. Tem uma curiosidade na história desse cara, porque ele foi o primeiro, na verdade, a conseguir sintetizar uma vacina para pólio. A questão é que foi uma corrida pela vacina da pólio. Na época, o presidente dos Estados Unidos era eu não lembro, acho que é o Roosevelt, e ele era um sequelado de pólio. E a pólio era um baita de um problema nos Estados Unidos, né? Vinham as epidemias e pode ser fatal, e tinha muita gente que ficava paraplégico. Então ele fez uma imensa campanha primeiro para criar lugares para esses pacientes serem seguidos e para desenvolver a vacina. Ele sintetizou a primeira e logo na sequência o Sabin fez a vacina por gotinhas e a forma de sintetização do Sabin era mais fácil, por isso que ficou famosa a vacina do Sabin. Mas esse cara, ele na verdade estava pesquisando um marcador alternativo ao CEA para marcar tumor coloretal. E nisso que ele descobriu o CA199. Então, assim, é comum a gente ver CA199, comum não, mas assim, a gente vê o CA199 elevado em muitos pacientes com tumor coloretal. Só que acabou que ele percebeu que a sensibilidade e especificidade do CEA, mesmo assim, era superior ao CA199. Eles foram estudando a substância e aí que se fez a associação com os tumores biliopancreáticos. O número 199 era um método técnico lá que ele utilizava, né? Um negócio engraçado, né? Você fala, pô, de onde veio esse 199? Mas era alguma coisa relacionada à parte técnica deles lá, não muito nada a ver. E a produção do CA199, ele é dependente de tipagem sanguínea do grupo Lewis, né? Então, aqueles que são Lewis positivo, eles, as pessoas em si têm a capacidade de sintetizar o CA199 e outras pessoas simplesmente não têm essa capacidade. E não é uma proporção irrelevante da população. Assim, não vou falar para vocês de cabeça, mas sei lá, 20% da população. Não é que o tumor dessas pessoas não sintetiza, a pessoa em si não consegue sintetizar o CA199. Uma boa dica é ver o nível do CA199, né? Então, assim, às vezes você vê aquela pessoa com aquele nível super baixo, 0,7 de CA199, você já desconfia que são pessoas que simplesmente não produzem esse antígeno carboidrato e ele não vai servir pro diagnóstico ou para o acompanhamento. Por outro lado, atualmente, o que se discute muito é resposta metabólica de tumor de pâncreas, né? Então, assim, esse paciente é um paciente candidato à neoadjuvância e hoje em dia a gente está discutindo muito não só o acompanhamento de exames de imagem do ponto de vista anatômico, mas em si que a gente fala de resposta metabólica. Então, assim, naqueles que são produtores do CA199, ele é extremamente importante para a gente avaliar a resposta. Eu tenho um caso praticamente idêntico a esse que eu venho acompanhando. O paciente acabou de fazer o 8º ciclo, assim, praticamente idêntico, assim, é o mesmo caso. O doente acabou de sair do 8º ciclo e ele tem um envolvimento de 180 graus de artéria e veia. Anatomicamente, pela ressonância, ele não respondeu, assim, a lesão está exatamente igual, mas ele abriu o quadro com 254 de CA199 e agora está 73. Então, agora a gente vai para a abordagem cirúrgica desse paciente. Uma outra coisa importante dentro disso, desse acompanhamento metabólico, resposta metabólica ao tratamento neoadjuvante ou à quimioterapia, é o que se está discutindo de utilizar os PET, né? Então, assim, aquele protocolo lá, aquele estudo PET-PANC, e tanto para a utilização do PET no diagnóstico, quanto para a comparação depois de quimioterapia sistêmica para avaliar a resposta tecidual. Marcos, por um lado, assim, não é muito bem não que a gente não gosta de operar esses casos, é que os oncologistas agora não deixam, tá? Porque são cirurgias muito desafiadoras que a gente gostava muito de fazer.
algumas loucuras, mas sim, são cirurgias extremamente complexas, principalmente quando a gente fala da artéria mesentérica superior. Então, assim, reconstrução de artéria mesentérica superior, sim, é uma manobra extrema na cirurgia pancreática, é uma manobra não utilizada no dia a dia e de extremo risco. Acho que esse paciente vai provavelmente seguir esse caminho. E só para pontuar, assim, se ele for seguindo para um tratamento de neoadjuvância e pelo menos houver estabilidade nas lesões, quer dizer, não pode aumentar a lesão pós-tratamento neoadjuvante. Se for mantido pelo menos estável a lesão, por causa de provavelmente uma aferição aumentada dos exames de imagem em relação ao comprometimento vascular, esse paciente depois é candidato a pelo menos uma investigação intraoperatória para tentativa de ressecção. Muito obrigado, cirurgião, por seus comentários. Eu também estou totalmente de acordo. Eu acho que esse é um paciente que tem que ser submetido a uma QT neoadjuvante, né? E o acompanhamento. A minha dúvida só, e eu até sugeriria para o seu caso que você exemplificou, é se eu não faria, ao invés de um PET ou até mesmo de uma TC, porque eu sempre digo o seguinte, PET-CT para pâncreas, ele não funciona, mesmo nesses casos. Realmente é um exame que não nos traz segurança. Mas eu já tive a oportunidade de, em alguns casos, né, que não foram poucos, fazer, por exemplo, a ecoendoscopia. E às vezes a ecoendoscopia, apesar da imagem mostrar até um nódulo, a ecoendoscopia às vezes avalia e vê todas as estruturas vasculares completamente lisas. Então eu queria saber o que é que você acha em relação a isso, né? Agora eu também estou totalmente de acordo que nesse paciente em tela aí, tanto esse nosso aqui quanto esse seu aí, a quimioterapia é fundamental. Ah, e outra dúvida. Você como não diminuiu absolutamente nada, mas o CA19-9 diminuiu, você acha que o CA19-9 pode ser indicação para o tratamento pós-quimioterapia neoadjuvante? A gente não tem ainda esse conceito totalmente firmado, Celso, mas assim, eu estava discutindo exatamente isso com um oncologista. Então, assim, quando, na verdade, ele repetiu o exame de imagem, a lesão estava das mesmas dimensões, o oncologista deu uma desanimada, eu virei para ele e falei, ele passou comigo depois com o oncologista, o oncologista me ligou um pouquinho desanimado, eu falei, cara, eu estou muito animado, eu acho que a gente tem que levar muito em consideração a resposta metabólica, tá? O tratamento neoadjuvante vai para algumas linhas de tratamento, esse colega em si, ele terminou a quimio agora, ele me ligou para perguntar, ele falou, se importa se eu fizer um ciclo de rádio? Eu falei que não, apesar de eu não estar habituado com radioterapia, tá? São escolas diferentes um pouco. Então, assim, eu não estou muito habituado para radioterapia para pâncreas, mas ele vem de uma escola que utiliza muito isso e gosta dos resultados para controle local. E eu já lancei a ideia para ele de depois a gente fazer uma eco e, assim, não tem a menor dúvida que a melhor ferramenta para avaliação de comprometimento vascular no adenocarcinoma de pâncreas é a eco. Esses casos para o cirurgião, é o caso que a gente tem, que a gente fica com os olhos bem abertos, né? Então, assim, esses tumores de uncinado são tumores que crescem, às vezes, para baixo mesmo, vão em direção ao arco duodenal. Não é incomum essas lesões infiltrarem o próprio duodeno, e quando eles partem em direção aos vasos, realmente a pior localização que eles vão crescer para os vasos, né? Então, aqui o que cresce para baixo vai para a artéria e veia mesentérica. É mais fácil para a gente trabalhar com invasões vasculares mais altas, por exemplo, mais para ver a porta, ou coisa assim. Tecnicamente, sempre vai ser um desafio esses casos aí que são do processo uncinado. Mas eu não tenho a menor dúvida que a eco é a melhor ferramenta para avaliação de lesão vascular. E a gente já teve casos, né, Celso, de Sim. todos os exames dizendo que tinha muita invasão vascular, vocês fazerem o exame e falar, pode ir, que vai estar livre, e estava livre mesmo. Mais de uma vez eu já vi isso acontecer. Perfeito. Alguém tem mais algum comentário? Fique bem à vontade. O Otávio, hoje o Otávio está quieto, não falou absolutamente nada. Bom dia. Bom dia, Otávio. Tô só admirando aí os comentários. Tudo que eu ia falar, todo mundo já falou já.
Eu ia falar duas coisas que eu queria falar, na verdade. Uma a respeito do trabalho, que a Raquel foi cirúrgica, que eu acho que o papel importante da endoscopia realmente é punção, a biópsia, para diferenciar do adenocarcinoma e dos tipos de pancreatite, que isso faz diferença no tratamento do doente, né? Eu acho, eu acho que a principal mensagem do trabalho era isso que eu ia falar, mas a Raquel e a Jerusa já tinham falado, né? Não queria chover no molhado, mais uma vez. E outra coisa do trabalho é que aí é uma crítica, sei lá, não sei se eu entendi errado, mas uma crítica à empresa, à própria Cook, a respeito dos dois tipos de FNB que a empresa tem, né? Na verdade, tem um tipo só hoje, porque a outra foi descontinuada. Mas provavelmente deu abaixo das outras tipos de FNB as biópsias, com a agulha usada da Cook, porque provavelmente eles colocaram tudo no mesmo balaio, os dois tipos de agulha. E eu acho que isso é um marketing importante, que não só a Cook, mas a Itamucino tem que fazer, não só a Itamucino, todos os distribuidores têm que fazer, é desvincular uma agulha da outra, porque isso faz muita diferença. Eu não sei se a Itamucino fez uma propaganda agulha antiga vendendo aí mais barato e tal. Teve muita gente que veio me perguntar se valia a pena comprar ou não. E pensando que era a agulha FNB nova, e não é. É muito diferente. Na verdade, o resultado da FNB antiga da Cook é o mesmo da FNA, né? Bom, enfim. E a respeito do caso clínico, eu concordo com o que o Rodrigo disse, que eu acho que esse paciente, sem dúvida nenhuma, tem que ir para neoadjuvância e retornar para avaliar a cirurgia, sem dúvida nenhuma. Então, isso já é praticamente consagrado, na verdade, né? Não tem muita dúvida a respeito disso. Ele passa com o oncologista, faz neoadjuvância e depois, provavelmente, se o tumor ficou estável, no mínimo estável, ele é candidatíssimo à cirurgia, sem dúvida nenhuma. Perfeito, muito obrigado, Otávio, por seus comentários. Só complementando, eu, por exemplo, nesse caso, faria QT, neoadjuvância, faria uma nova tomografia ou ressonância e não deixaria de fazer uma ecoendoscopia para controle. Eu acho que a ecoendoscopia, para avaliar o resultado da quimioterapia neoadjuvante, é um ponto que é muito importante para casos como esse. Rodrigo, você quer fazer mais algum comentário, um último comentário? Fique bem à vontade, já que você foi lembrado aí pelo Otávio. Eu acho que é isso daí, Celso. Eu acho que um último comentário, então, em cima disso é uma coisa que a gente entende um pouco melhor agora, né? De certa forma também, esse período aí de neoadjuvância e de tratamento sistêmico, de certa forma, também serve um pouco para acompanhamento do comportamento biológico da lesão, né? Então, assim, o paciente que agora for para neoadjuvância e tiver progressão da lesão e tiver crescimento da lesão, que a gente chama de dropout, né? O dente que vai sair da perspectiva de tratamento cirúrgico, por um lado, provavelmente são aqueles doentes que, mesmo que a gente, em épocas um pouco anteriores, a gente ia para aquelas ressecções grandes com reconstrução vascular upfront, são pacientes que provavelmente vão responder muito mal ao tratamento também. Então, assim, se por um lado a gente tem sempre que defender a cirurgia como um único método terapêutico com potencial de cura do câncer de pâncreas, por outro lado, a gente fazia algumas cirurgias que realmente a recidiva era precoce e já com envolvimento sistêmico muito claro, muito pouco tempo depois da cirurgia. Então, assim, o tumor de pâncreas hoje é considerado uma doença sistêmica desde a apresentação e, nesses casos, essa fase de neoadjuvância aí também vai mostrar um pouco para a gente para que lado vai caminhar o paciente. Perfeito. Gente, mais uma vez eu quero saber se alguém tem algum comentário. Fique bem à vontade, não, pode acionar o microfone. Bom, se a gente não tem mais nenhum comentário, então eu vou encerrando aqui a reunião, agradecendo a todos os participantes. Muito obrigado pela presença. Espero que vocês tenham aproveitado. E também lembrar que na próxima semana nós vamos ter também novamente a reunião. Eu quero desejar a todos uma semana tranquila para todo mundo e com bastante trabalho.
e também um bom fim de semana. Um abraço a todos, tchau para todo mundo. Tchau, pessoal, boa semana.